Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa qualquer hora que você tiver. E muito boa mesmo, porque eu tenho aqui comigo uma convidada de quem eu sou fã, de quem eu tenho livros, de quem eu sou amigo e há muito tempo e partilhamos alguns congressos juntos. A minha convidada de hoje é Gilda Moura, doutora Gilda Moura. Ela é psicóloga clínica e hipnóloga no Rio de Janeiro, com muitos anos de estudos de fenômenos anômalos, especialmente abdução. Ela foi co-diretora na Fundação Kairos, na Universidade de Illinois, em Chicago, de um estudo de 6 anos sobre estados alterados da consciência e mapeamento cerebral, pesquisando 4 grupos de abduzidos e médiums no Brasil. Foi conferencista no evento Abduction Study Conference, nos Estados Unidos, em 1996, e é autora dos livros Transformadores de Consciência e O Rio Subterrâneo, além de ser consultora da revista UFO. Doutora Gilda, pode falar. Boa tarde e tem mais alguma coisa, fala aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá, todos vocês. Muito obrigado, Tiago, por estar aqui, tá? Fico muito feliz de poder participar, tá? Faltaram 2 livros, os 2 mais novos, que é O Pacto dos Ancestrais, que inclusive tem eletrônico, tá? E um pequenininho, que é Os Médiuns Contatados no Brasil, que foi uma pesquisa. Tá. Ótimo. Quando eu fizer a descrição do vídeo, eu ponho lá todos os links desses livros aí, que eu tenho certeza que são muito. O Pacto dos Ancestrais eu pretendo criar um curso agora, porque é um livro muito iniciático e que fala da transformação planetária, né? É um livro que eu escrevi há 9 anos atrás e, no entanto, ele é mais atual do que qualquer coisa, tá? Era isso que eu ia falar, deve ser muito mais atual do que há algum tempo atrás. E para começar, eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço para todo mundo, até para o pessoal conhecer. Quando foi que você começou a se envolver com o fenômeno ufológico? O que te levou a ele? Uma experiência, curiosidade? Porque é difícil a gente ver acadêmicos, doutores, médicos, pessoas da saúde, da área de saúde, voltadas para a pesquisa do fenômeno, né? Então, quando começou isso com a senhora? Bom, a minha atração era para a psicologia, tá? Sempre foi, desde menina. Inclusive, eu estudei em colégio de freira, interna, e elas me deixavam sair já, quando eu estava no 2º grau, né, fazendo científico, elas me deixavam sair para ir às palestras dos freis, que, tipo o Frei Albino Ares, Padre Quevedo, que davam palestras sobre parapsicologia, porque era minha atração. Então, já depois, eu não fiz psicologia imediatamente, quando eu acabei o 2º grau, fui para os Estados Unidos para estudar inglês e fiz 1 ano de história, na verdade, como ouvinte, não ainda a faculdade, não é? E aí, depois, dentro da parapsicologia, eu lendo o primeiro livro do Dr. Heine, que é o pai da parapsicologia científica, não é? Ele dizia que para ter crédito a gente tinha que ter um curso universitário. E por isso eu fui fazer psicologia, tá? Mas eu nem acreditava naquilo, eu só fui acreditar em psicoterapia no 5º ano da universidade, tá? Antes não. Agora você me pergunta como é que você entra na ufologia. Até aí nada. Fenômenos que eu tinha eram fenômenos parapsicológicos, tá? Não tenho outro tipo de memória ligada à ufologia, a não ser 2 pequenas coisas, tá? Primeiro eu parava todos os relógios e depois, quando eu entrava no elevador, eu achava que o elevador não ia parar, desde menina, que o elevador ia romper. Não é que todo mundo tem medo do poço, eu nunca tive, eu achava que o elevador ia subir além do teto da casa, tá? As únicas coisas que poderia estar ligada a alguma memória ufológica, que eu não sabia, não é? E então foi por isso que eu fui fazer psicologia, e quando eu vou ter a experiência que está no meu livro, O Rio Subterrâneo, que é a noite especial, né, em que eu vou encontrar aquela criatura chamada Ramon, né, o grupo que lidava com Ramon, que tinha uma moça, essa senhora, tá, que são os que vão fazer instrução, que vão me levar para a Europa e tudo, ela compra 2 ingressos de um congresso de ufologia, tá, que eu não queria. Agora, adivinha quem estava dando o congresso?
era o Carlos Reis com Jaime Lauda, tá? E ela me leva nesse congresso. E eu não queria ir, eu praticamente fui forçada. Eu achava que aquilo tudo era invenção das pessoas. Não é que eu não acreditasse em outros planetas, em seres extraterrestres, eu não acreditava na ufologia, tá? Mas os dois conseguiram me convencer de que ali tinha alguma coisa importante. E depois do fenômeno que eu tinha passado, eu tinha interesse em entender. E aí eu tinha 5 filhos pequenos, quer dizer, entre meninos e adolescentes, né, no Rio de Janeiro. E eu começo a pegar o ônibus, tá? Botava a mochila nas costas, pegava um ônibus noturno, ia para São Paulo, passava o dia na Praça da República, no escritório do Jaime Lauda. E é ali que eu comecei a estudar ufologia, que eu conhecia Adhemar Eugênio de Bello, que eu conheci Rafael Durá, foi tudo nesse grupo de São Paulo. É assim que eu começo. E quando eu começo a ir aos congressos, eu estou querendo entender o fenômeno que estava acontecendo comigo, porque eu tive a subida de Kundalini, eu parava catatônica, eu fazia viagens e eu não sabia o que era aquilo que estava acontecendo comigo, e eles achavam que eu ia escrever um livro, porque ninguém sabia quem eu era que estava lá no meio da ufologia. Então foi assim que eu comecei. E você teve a companhia só de pessoas assim, Jaime Lauda, Adhemar Eugênio, só pessoas assim, top do top. Que eu nasci para fazer o que eu faço, porque eu sempre estava. Sabe quando você está na hora certa, no lugar certo? Minha vida inteira é marcada assim, por estar na hora certa, no lugar certo. É assim que eu vou conhecer John Mack, que eu vou conhecer David Preacher, que eu vou participar disso tudo, é sempre assim. Até o Dalai Lama, é tudo desse jeito. Quer Não, dizer, você realmente está no lugar certo, na hora certa. eu acho que sim, eu acho que foi. Mas teve muito esforço da minha parte, não é? Eu com 5 filhos pequenos, ir de noturno, passar o dia e voltar no outro noturno, era esforço da minha parte para estudar também, não é? Não Com teve só. certeza. Tudo caiu no colo também, não, né? Não, eu acredito que as coisas só caem no colo de quem mereça. É, E quando cai assim por acaso, quem não merece não sabe dar prosseguimento. mas É, pesquisa comigo é assim, sabia? Se eu faço um projeto de pesquisa, eu não consigo dinheiro. Quando eu tenho que fazer, cai tudo no colo. que beleza, tomara que você tenha muito o que fazer. Aí você entrou na ufologia, você teve um avistamento, não teve? Depois tem vários, depois tem muitos avistamentos. Conta pra gente algum deles. Um que foi bastante marcante. Eu fui junto com a dona Irene Granke, tá? Assisti, eu ainda não Também, trabalhava. só te interrompendo, também só Irene Grande. Só, também. Eu fui para o grupo dela. E ela, durante, eu acho que uns 5 anos, pelo menos, eu fiquei no grupo calada, porque eu era psicóloga. Então, aquilo tudo, para mim, não parecia real. Ela sabia disso depois, que eu fiquei 5 anos lá sem dar palpite, eu só ouvia, tá? Até realmente começar a entender mais do fenômeno, né? Mas aí eu estava falando que da Irene, o que me cortou e eu perdi. Você me perguntou. Então, um avistamento marcante, um contato marcante que você teve. Isso. A Irene me convidou. Era o doutor Silvio Lago que fazia as regressões para ela, né? Então, eu ainda não era hipnóloga. E eu fui assistir, eles estavam regredindo uma moça e um casal que tinham tido um encontro lá em São Tomé das Letras, tá? E eu estava assistindo essa regressão. E eu já tinha começado, eu morava num duplex em Ipanema que tinha um terraço, tá? Foi a época que eu mais vi coisa, porque eu tinha uma menina que me ajudava, uma mocinha, que adorava ficar naquele terraço olhando para o céu. Então, foi quando eu mais vi UFO no céu, foi nessa época. E também todos os fenômenos que aconteceram durante as reuniões que a gente começou a fazer, a reunião dos abduzidos, a pesquisa foi toda nesse apartamento, né? E aí, nesse momento,
o casal que ele estava regredindo, o rapaz, tá? O rapaz que o extraterrestre lá do contato dele tinha um recado para mim, tá? Eu estava ali só de ouvinte, tá? Que eu já tinha visto algumas luzes, tá? Mas que a próxima vez eu ia ver muito mais luzes, tá? Que ia ser um contato muito mais forte. E que depois, finalmente, eu aí vou receber vários sinais disso. O outro contato seria num lugar que teria muita árvore, tá? Bom, logo depois disso, quando eu já estou trabalhando com abdução, comecei a falar sobre abdução, que ninguém ainda falava de abdução no Brasil, eu fui convidada para ir a Jundiaí, tá? Dar uma palestra na escola de cadetes, tá? Sobre abdução. Então, a metade da plateia eram militares e a outra metade era espírita, tá? E a primeira vez que eu estava falando de abdução. Eu costumava botar o videozinho do documentário do. Esqueci o nome dele agora. Daquele caso mais famoso que ele foi levado, que vem sempre ao Brasil, O Travis Walton? Isso, do Travis Walton. Mas eu botava o documentário original, tá? Eu botava um trecho disso, porque para mim era o caso mais examinado, plausível da ufologia. Eu sempre colocava nas minhas palestras para mostrar que tinha alguma coisa real acontecendo, que eu não estava falando de uma coisa imaginária, né? Quando acabou essa palestra, nós fomos para o restaurante e eles estavam vendo um fenômeno que eles diziam que era um OVNI do tamanho de um trem, iluminado lá na Serra de Jundiaí, e que eles queriam me levar para ver. Então, meia-noite, saímos 2 carros com direção à Serra, tá? Ficamos lá até as 3 horas da manhã, batemos um papo, meditamos, fizemos de tudo, não apareceu nada. Aí começamos a descer a serra. Quando começamos a descer a serra, começa a arrebentar umas luzes amarelas imensas em cima do carro, tá? Igual farol de milha, assim, em cima do carro. Mas era em cima, e muito rápido. Em todos os 2 carros, em muita quantidade. E no céu, várias luzes brancas. Quando a gente acaba de descer a serra, paramos os 2 carros, continua, era sinalização de pouso. Tinha luzes para todo lado no céu, e por baixo da vegetação tinha sondas brancas e vermelhas por todo lado. 3 horas, 3h30 da manhã, mais ou menos, ninguém na estrada, só os 2 carros, né? E as pessoas que estavam no carro. Aí, depois de um certo tempo, da gente ver toda essa coisa enorme de luzes, a mais ou menos 2 quilômetros ou mais da onde nós estávamos, no meio da vegetação, acende um clarão enorme. E aí ficou a dúvida, é nave pousada ou foi uma casa que se iluminou? A verdade é que todo mundo teve medo e, ó, por aqui, foi todo mundo embora. Ninguém foi lá ver o que era. Tá? Nesse momento não tem corajoso, né? Não, não. Por mais preparo que você tenha nessa hora, eu fiquei com dor de cabeça por quase uma semana depois disso. Meu Deus do céu. Tive que fazer uma dieta, tudo para a cabeça melhorar. Aí a senhora, bom, é especialidade em abdução, né? Em tratar as pessoas que chegam com abdução, mas aí eu quero saber o seguinte: quais os sintomas, vamos dizer, sintomas das pessoas que relatam, que indicam que foram abduzidas? O que assim chama atenção? Porque a senhora recebe muita gente com muitos problemas e nem todos são abdução. Quais são as características e aqueles sintomas das pessoas que chegam a dizer, não, isso aqui é um caso de abdução, sim? Olha, os sintomas que uma abdução pode até ser totalmente em amnésia, tá? Geralmente são poucos, mas é assim, tem fobia de alguns lugares, tá? Medo de dormir no escuro, um trauma, tipo assim, reações pós-traumáticas que a pessoa possa ter, tá? E aí, muitas vezes, faz reações a coisas que come, a determinados lugares,
Mas o interessante é que mesmo a pessoa tendo fobia daqueles lugares, ou daquela, a fobia de médico, de dentista, de luzes, sabe essas luzes, aquela luz que roda assim, que às vezes tem em boate, sabe? É fobia desse tipo de luz, tá? Muitas vezes são indícios de abdução, mas não necessariamente só isso, tá? Uma abdução, as pessoas não sabem, mas pode ser totalmente inconsciente, Tiago. Pode ser totalmente inconsciente. Como assim? A pessoa não sabe que foi, e como é que ela chega, até a senhora, quando não sabe que foi, que é inconsciente, como é que ela sabe? Vou te contar um caso. Eu fui convidada, eu fui dar um curso para terapeutas transpessoais na Argentina, tá? E para falar de abdução. São pessoas que nenhuma tinha contato, nenhuma tinha memória de nada, eram psicoterapeutas, tá? Só a que comandava o grupo que me conhecia dos congressos de psicologia transpessoal, e por isso tinha me convidado, mas o grupo ninguém sabia de nada. E eu comecei a falar dos sintomas. Quando eu comecei a mostrar e a falar dos sintomas, uma das terapeutas que estava bem na frente começou a se identificar, começou a ficar com medo, começou a tremer. Eu aí perguntei a ela se ela concordava de eu hipnotizá-la. E aí eu fiz a regressão na frente do grupo inteiro e foi uma abdução clássica, aquele padrão clássico, com princípio, meio e fim, bonitinho. Mas isso há 30 anos atrás, tá, Tiago? Porque a abdução mudou, né? Então, foi aquele padrão bem clássico, tá? E uma segunda vez que aconteceu isso espontâneo foi também num grupo de terapeutas em Portugal, que eu fui chamada para mostrar como eu fazia. Então, era para dar uma aula de regressão para pessoas com abdução. E eu comecei a mostrar, e um dos rapazes que estava na frente começou a tremer todo, só de eu passar os slides. Tá? Eu também regredi na frente, também num grupo que não sabia nada de abdução, e saiu outra abdução clássica com princípio, meio e fim. Tá? Então, a abdução pode ser totalmente inconsciente, e só assim determinadas coisas que dão algum sintoma corporal na pessoa, né? Tipo, começar a tremer as pernas, começar a ficar com medo, começar a ficar assustada, não quer mais saber daquilo, tá? Isso fora o medo de escuro, que eu já falei, e de determinados lugares, de médico, dentista, dessas luzes assim, muito... Corujas, né, também? A pessoa fala que tem medo de coruja. Interessante isso de coruja, vou te dizer por quê. Porque havia muita coruja na pesquisa americana. Mas eu aqui no Brasil não achava ninguém com a história da coruja, tá? Pois não é que eu estava dando aula esse sábado, e uma das contatadas que está no grupo, lá do Sul, tá? Veio me falar do caso dela com coruja. E o mais interessante, que eu estava lendo esse livro aqui, que eu não sei se você conhece, esse livro é do Strieber, você sabe quem é o Strieber, com um parapsicólogo, que é o Jeffrey Kribal. É uma conversa entre os dois sobre os fenômenos. E justamente eu estava numa página que eles estavam falando do significado da coruja. E agora você hoje vem me perguntar outra vez da coruja, porque aqui no Brasil eu não costumava. É porque da coruja, pelo que eu li alguns livros. Ela faz símbolo de um extraterrestre. Exatamente. Era nesse sentido. Era como o que o americano chama de screen memory, né? E eu acho que a abdução tem muita screen memory. O difícil é ultrapassar. Eu dou o curso para as pessoas aprenderem a ultrapassar isso, a screen memory, para chegar na memória verdadeira. Porque o hipnólogo, de modo geral, se ele não souber, ele perde a abdução. Ou entra na fantasia da pessoa e não no fato real. Essa é uma das perguntas que eu ia fazer. Quando é que... como evitar que uma regressão hipnótica contamine o relato? Porque isso tem, né? Como a senhora acabou de falar. Se não souber trabalhar, ele entra na fantasia da pessoa, ou ele induz a pessoa... Não contamina o relato. Se você lê as pesquisas, as grandes pesquisas todas que foram feitas nos Estados Unidos, a memória real da abdução não é contaminada. E o abduzido não se contamina. Ele pode fantasiar, é outra coisa, mas ele não contamina o núcleo da memória. Tá? Essa memória, eu pensava assim, John Mack também, ela é um estado dependente de memória,
tá? Segundo Rossi, um estado dependente é aquele que você grava, por exemplo, você está numa bebedeira muito forte, tá? E perde a noção. E ali acontece alguma coisa. Você só pode recuperar a memória do que você fez se você voltar ao mesmo estado, senão não recupera. E a abdução é uma memória assim. Se você não entrar na frequência exata em que ocorreu o fenômeno, tá? Você não vai recuperar essa memória. Você vai recuperar as memórias em volta dela, ou até a fantasia, mas não o núcleo real. Tá? Vou dar um exemplo pequeno. Numa última aula, nossa, em São Paulo, já os terapeutas todos formados, todos já sabendo fazer, eu só estava supervisionando eles fazerem, tá? E justamente uma que trabalha muito bem, é uma psicoterapeuta e hipnóloga há muitos anos, foi fazer a regressão de um dos que estavam lá, que ele tinha uma memória de ter sumido, alguma memória que ele não lembrava com 6 anos de idade, tá? Quando na regressão ele vai profundo, ele entra numa hipnose profunda, e não era uma pessoa fácil de entrar, mas ele entrou numa hipnose profunda, ele começa a recuperar essa memória da criança de 6 anos, tá? Como a criança começa a ficar muito assustada, tá? Ela, como terapeuta, querendo ajudar, chama o adulto dele para a cena. Ao chamar o adulto, perdeu a memória da criança. Quando ela se deu conta do que fez, que ela tenta recuperar, o episódio já tinha passado. Caramba, é impressionante. É, tem timing. Se, Aham. por exemplo, a memória da abdução, Tiago, ela vem, é difícil ser confundida com fantasia, porque a real vem fragmentada. Ela vem em fragmentos e ela se congela nos fragmentos. Por exemplo, você pode me dizer assim, eu estou deitado numa mesa, uma sala, tem uma luz grande em cima de mim, você está vendo isso. Se eu não fazer esse tempo andar para frente, e tem que ser de segundo em segundo, se eu botar 1 minuto, eu posso chegar ao fim do episódio. É de segundo em segundo. Você fica ali, eu posso te deixar ali meia hora, você nem sabe, fica lá quieto vendo a mesma coisa. Congela. Essas memórias, a gente sempre ouviu falar que os seres bloqueiam as memórias. Eles bloqueiam mesmo? Ou o nosso cérebro mesmo, por ser um estresse, ele bloqueia? Bom, isso é a grande dúvida. Lá no MIT era a grande discussão. Tá? A amnésia é proposital dos seres ou é uma reação nossa de defesa? Que quando tem um trauma, bloqueia. Tá? Ninguém nunca conseguiu definir isso. Eu acho que são os seres. Sejam lá o que os seres sejam. Tá? Porque eu não sei o que são, tá? Até hoje. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É. E Agora o Jacques Vallée, então, que diz que teve um grande experimento do Exército aqui no Brasil, na América Latina, de abduções falsas, não, a coisa ainda é mais complicada. É, a mesma história do Military Abduction. Mas eu perguntei a ele, assim, cara a cara, né? Porque ele mora em São Francisco, eu tinha uma filha que morava em São Francisco, todo ano eu vou para lá. Aí eu perguntei para ele, e eu sempre ele encontra comigo, porque ele gosta dessa parte da consciência, né? E aí eu perguntei a ele o quanto tem de MILAB, de laboratório militar, tá, nas abduções. Ele parou um minuto me olhando, aí depois disse assim, eu tenho a mesma dúvida tua, mas o que eu quero te dizer é que o programa MACULTRA é muito forte. Então ele praticamente respondeu que tem muita área militar envolvida nisso. Tem um pesquisador chamado Helmut Lemmer, que escreveu um livro chamado MILAB. Ele me cita no livro, se você ler o livro, eu estou lá. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar, só está no livro. É um livro que já faz tempo, não sei nem se saiu de circulação, mas é um livro antigo. O MILAB foi o dele. Eu tenho esse livro. Antes de eu conhecer esse livro, ele me ligou da Áustria, quando eu comecei a trabalhar com abdução, para saber quantos casos no Brasil eu tinha que teria grutas ou bases subterrâneas. Naquela época, eu só tinha um caso, que era até uma da Irene Granke, tá? Que era a Regina. Era a única que tinha, na regressão, visto bases. Tá?
Depois de agora, nessa abdução nova, tem base em quase todas as regressões, tem base subterrânea. Atualmente é difícil a regressão que não tenha base subterrânea. E aí você me pergunta, você falou que a abdução mudou de lá para cá, porque a abdução começou assim, o boom dela foi na década de 80, com Bud Hopkins, né, com o caso Kate Davis, o ONU e tudo mais, o Strieber também. O que mudou de lá para cá? Tem um envolvimento humano? Eu conversei muito com o Bud Hopkins quando eu ainda sabia pouco e ele muito, né? Tive uma coisa nele que foi muito marcante para mim, porque naquela época a gente tinha muito medo, não sabia o que era. E eu me lembro, num congresso de Curitiba, ele até disse assim para mim: não, Gilda, eles não têm. Porque ele achava que os seres eram neutros. O Bud Hopkins não era nem tipo David Jacob, nem era tipo John Mack. Ele achava que eram neutros, né? Aí ele disse assim para mim: não, eles nunca machucaram ninguém proposital, só acidentalmente. Isso me deu, na época, assim, um pouco de conforto na pesquisa. Não é o que o Dr. David Jacobs prega, né? Sim, mas o David Jacobs eu também conheço bastante. A última vez que eu encontrei ele lá em Florianópolis, eu fui falar com ele, naquele congresso de contatados, né, que ele veio. Aí eu fui conversar com ele e disse para ele: você mudou, o teu final está diferente de que você colocou na ameaça. Aí ele disse para mim: eu cheguei à conclusão que eles não fazem mal, não. Tá? Eu digo: bom, tudo bem, mas e aí? Mas eu continuo com muito receio deles, eu acho eles muito militares. O problema do David Jacob é o seguinte: para mim, ele é o melhor investigador a nível de detalhe. Tá? Mas como ele é historiador, ele não é psicólogo, não é psiquiatra, ele mistura fantasia sexual, eu acho, no meio da abdução, principalmente quando ele fala de híbrido. Tá? Tem muita fantasia naquilo. Tá? E o último livro dele, apesar de eu achar que é muito bom, Os Infiltrados, tá? Mas tem uma coisa ali que me incomoda. Ele tem uma pesquisa enorme, com muita gente, mas naquele livro ele só usou 8 pessoas. E eu acho que tem muita viagem ali. Tá? Isso é a minha opinião. Não, mas eu disse isso a ele. Eu estive com ele em 2017, em Minas Gerais. Uma pena. E eu disse isso a ele. E ele estava falando para mim que estava escrevendo um outro livro, só que acho que ele está com Alzheimer. Ele está com alguma doença. E ele falou para mim que estava escrevendo um livro onde ele ia relatar as conversas que ele estava tendo com o híbrido por chat no computador. Eu falei: doutor, como assim por chat? Ele porque ele tá falando com ele, só me liga, só manda mensagem pra mim às 3 da manhã. Falei: ixi, pronto. Bom, mas o David Jacobs, né, a gente... Mas quando eu o conheci no MIT, tá? Eu tinha passado pela minha experiência da noite especial. E eu tinha muita dúvida, porque, para mim, o que foi difícil naquela experiência? Admitir que tem ET no outro planeta, tudo bem, mas que estava dentro da minha casa, aquilo não batia na minha cabeça, né? Principalmente da psicóloga. Porque eu tenho o lado da contatada, mas eu tenho aquele lado de muito pé no chão, eu sou muito cética. Talvez eu seja mais cética do que muito cético. Eu tenho um lado que questiona tudo, né? Então, aquilo para mim era difícil. Então, por isso é que eu fui para o congresso do MIT. E aí eu li Vida Secreta dele, e para mim o melhor livro dele, tá? É o primeiro, né? E quando eu li Vida Secreta, eu consegui entender o que tinha acontecido na minha casa, porque eu não sabia, tá? Ele tem uma descrição exatamente do que aconteceu, que quando você vai ser levada, você é afastada do grupo, e aí é que vai acontecer o fenômeno, que foi exatamente quando aconteceu na minha sala. Então, o livro dele me explicou um pouco do que tinha me acontecido, mas não tudo. Eu aí fui falar com ele, tá, Tiago? Cheguei perto dele e disse: doutor David, me aconteceu isso. Ele olhou para minha cara e disse: fica quieta. Eu disse: por que eu fico quieta? Porque essa gente já tem dificuldade de aceitar a abdução. Se você falar que tem ET no meio de nós, não vai dar certo. Mas é verdade, hoje está mudando. Tanto, a descrição dele do híbrido, que ele começa no livro, é bem parecida com a minha história. É incrível. A história que ele não quis ouvir. A história do livro dele é fantástica, a gente tem a oportunidade de ler.
por esse livro dele, tá? Esse último, eu posso questionar se, de repente, aquela criatura que entrou na minha casa, não, em vez de ser um ET, não era um híbrido avançado, como ele coloca, que o híbrido avançado, porque ele bota várias categorias, que o híbrido avançado teria as propriedades quase de um extraterrestre. Entendeu? Agora a senhora falou dessa criatura que entrou na sua casa, me conta aí, que caso foi essa criatura entrou na sua casa? Depois tem outras perguntas, mas me conta isso aí. Mas essa é a história que está no livro, no Rio Subterrâneo. Mas nem todo mundo leu, doutora. Resume. Bom, eu costumo dizer, todo mundo já ouviu muito contar essa história, porque acabam sempre me perguntando, né? Eu era a típica dondoca de Ipanema, psicóloga, morando num apartamento enorme, quase na beira da praia, com 5 filhos adolescentes em Ipanema, né? Classe média relativamente alta, muito bem, tá viajada, com tudo aquilo normal. A única coisa que gostava era de parapsicologia, como eu falei. Tinha acabado de abrir, tinha pouco tempo que eu estava num consultório, que eu tinha me formado, e meu pai, já naquela época, porque só me aparecia caso de parapsicologia, e meu pai brincava, dizia: se você errou o consultório, minha filha, bota uma placa parapsicóloga, porque os casos que vinham para mim já eram sempre muito assim, todos bem diferentes, né? Bom, eu trabalhava nesse consultório com uma amiga que tinha se formado comigo, tá? E aí, acabou o consultório, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, tinha um convite para um jantar. E esse jantar era uma amiga dela me convidando, uma pessoa que eu mal conhecia. E eu ligo para ela e ela diz que não foi convidada. E eu não queria ir para o jantar e ela insiste muito. E pela primeira vez, Tiago, eu não era capaz de pegar um carro, sair à noite. Naquela época já tinha muito assalto no Rio de Janeiro. Eu saí de Ipanema para ir para Botafogo à noite para um jantar. Tá? E eu peguei o carro e fui sozinha para a casa da moça que eu mal conhecia. Tá? No caminho, eu já ouvi um barulho no carro que parecia um gongo, que eu pensei que tivesse caído um metal em cima do carro, alguma coisa. Quando eu cheguei no jantar, todo mundo falando inglês, tinha gente da ONU no jantar, era um jantar de garçom de luva branca e caviar, era um jantar de negócio de alto nível, tá? E por que que eu fui convidada e minha amiga não? Porque eu falava inglês, tá? Então, estavam me usando no jantar como intérprete. Então, tinham 2 mesas no jantar, a mesa do negócio e a outra mesa. Eu fiquei na outra mesa, que eu não estava no negócio, né? E aí a dona da casa me usou o jantar todo para traduzir tudo que ela, todas as anedotas que ela contava. E aquilo eu fiquei muito chateada, levantei daquela. Tinha um casal que falava espanhol. Eu estou te contando isso porque eu acho que tudo tem um preparo. O contato não é aleatório. O contato tem um cenário armado. E o cenário armado da minha história foi bem complexo, tá? Talvez até por causa desse meu lado cético, né? E aí era só esse casal que falava espanhol. E eu, quando deu o intervalo, eu fui conversar na hora do doce com a moça que falava, com a senhora que falava espanhol. E como tinham me roubado no Rio, estava aquilo de arrebentar, não sei se é dessa época aqui, de levar o cordão, tinham puxado o meu cordão na porta do consultório. Naquela semana a gente começou a conversar sobre parapsicologia, eu com a senhora. O irmão dela, para quem o jantar estava sendo feito, vê a gente conversando sobre isso, junta-se a nós porque ele não queria fazer o negócio. E acaba o jantar da mulher assim, com nós 3 conversando para a psicologia. E aí ele vai me dizer que ele tinha um amigo que tinha sido embaixador não sei aonde, que era um cara muito importante, mas que tinha uns poderes diferentes. Bom, a parapsicóloga, poder diferente era comigo mesmo. Então, aí eu digo: aí tudo bem, então eu faço um jantar na minha casa semana que vem e você leva seu amigo. Tá? É assim que acontece a história. Então, eu convido para esse jantar 10 pessoas, entre elas a dona da casa, porque eu tinha acabado com o jantar da moça, convidei ela para o meu jantar, né? Minha amiga, que não tinha ido ao jantar, e umas pessoas que eu conhecia na época que entendiam de parapsicologia.
para saber quem era a criatura. Naquela época, todo mundo bebia uísque, faz uma roda. Eu tinha uma mesa octogonal, assim, com os sofás em volta, todo mundo senta ali. Quando eu vejo que os copos estão vazios, aí que entra o livro do David Jacob. Eu me levanto para ir para o bar, tá? Para servir. E a criatura vai atrás de mim, com o copo dele na mão. E olha o detalhe, eu brincava com meu filho que o dia que eu encontrasse o mestre, ele se tivesse de branco, de barba longa, eu não acreditava. Ele tinha que estar de terno com um copo de uísque na mão. O cara estava de terno com um copo de uísque na mão. Você vê como é preparado o cenário? É incrível, Agora eu vejo, agora eu vejo. percebe? Bom, ele chega perto de mim, tá? Quando ele começa a falar, o tempo para. O tempo para na sala toda. Ninguém se mexe por 2 horas. Estava todo mundo de copo vazio. Ninguém se mexe, ninguém fala, a empregada não entra, que eu tinha treinado a empregada para entrar, para tirar copo. A empregada não entra. Ninguém se mexe por 2 horas. Eu fico paralisada, só ele falava. Ele me explicando quem era, por que ele estava ali, quem eu era, por que ele estava ali comigo, qual era o meu papel na transição planetária, qual era o meu papel aqui no mundo. Só que, Tiago, ele sabia a minha vida do passado, presente e futuro, mas não era igual cartomante, não, sabia tudo. Tudo meu. E eu paralisada ouvindo. Impressionante. Até o momento que ele diz assim, agora nós voltamos. Isso é retorno de hipnose. Tá? Que naquela época eu não sabia. Do momento que ele faz isso, o mundo volta ao normal. Uma amiga se levanta, chega perto de mim, Judas, são 11 horas, não vai servir o jantar? Tinha passado 2 horas, ninguém tinha se mexido. Uau. Não, é impressionante. Eu vi o livro, eu não me lembrava todos os detalhes, mas eu li o livro. É impressionante o seu relato. E aí você falou desse que era, né, nossa aparência, né? Não, mas depois ele diz, depois que acaba o jantar, que todo mundo volta a sentar em volta dessa mesma mesa, ele diz para todo mundo assim, e se tivesse um extraterrestre no meio de vocês? Ninguém responde nada, porque ninguém. Acho que acharam que a pergunta era maluca, qualquer coisa, ninguém falou nada. E muita gente que fala isso é taxada de louca, né? Ou É. que acredita nisso é taxada de louca. Ele, então. Agora, depois ele segura a minha mão, que é a hora que ele me dá o que eu não sabia na época, que os orientais chamam de Shaktipat. Ele dá o impulso na minha Kundalini. Mas ele não foi na minha coluna, foi pela mão. Ele segurou minha mão, ele disse: tua vida muda a partir de hoje. Nossa Senhora. Aí minha pergunta é: eles, porque o David Jacobs fala que sim, eles estão vivendo entre a gente? Então, para mim, então. E não são criaturas esquisitas como todo mundo pensa, não. São pessoas normais. Você só percebe pela vibração. E nem todo mundo percebe, né? Porque E perceber a vibração maioria não é pra qualquer um, né? percebe. Até porque é uma vibração diferente. Essas pessoas. O livro do David Jacobs, esse Infiltrados, ele fala que os seres estão tentando tomar a Terra, mas Isso é ocupar a Terra, né? Ocupar, mudar, evoluir. Aí eu sou da linha do John Mack, porque, inclusive, essa criatura que entrou na minha casa é dessa linha. O que ele me diz ali naquela hora? Que nós estávamos aqui para ajudar as pessoas na transição, para ajudar a consciência das pessoas. Que é Entendeu? diferente do que fala o David Jacobs, né? Que ele fala que estão aqui para se tornarem, vamos dizer, humanos Nutella. Eles querem acabar, não vão matar o Raiz, mas o Raiz vão morrer e os Nutellas vivem mais. Qual, nos casos Mas do São... a linha do John Mack não era essa, que é exatamente a minha, que é que eles estão aqui ampliando a nossa consciência, não é? Não, a linha de vocês dois está clara quanto isso aí.
mas nas pesquisas que a senhora fez, investigações, pacientes que a senhora teve, o que que esses seres falam para essas pessoas? As pessoas, elas são um condutor, porque antigamente, na década de 60, 70, a gente tinha os contactados que eles eram abduzidos e tinham que levar, vamos dizer, a palavra de seres para a gente não se destruir, não acabar com o planeta, isso e aquilo. Hoje mudou essa linha? O que que eles falam? Por que que eles abduzem essas pessoas? Olha, hoje em dia, tem de 3 anos para cá, desde que eu fui para São Paulo, eu estou lidando mais com contatado que abduzido. Eu criei os grupos de contatados, né? Eu tenho um grupo de contatados em São Paulo, onde eu tenho um terapeuta formado por mim no meu curso, eu abro o grupo e vamos fazendo reuniões de contatados. Essas reuniões eram de mês e meio, agora não está tendo por causa da pandemia, mas os grupos no WhatsApp continuam. Tem um grupo do Rio, tem um grupo de São Paulo, tem um grupo de Curitiba. De contatados, é lógico que tem abduzidos no meio, porque o grande fenômeno, na verdade, pela nova pesquisa que o Gevaer entrou agora para o FRI, finalmente, que é vendo o fenômeno pelo lado da consciência, não é? Eu conheço todo mundo do FRI, a maior parte dos que estão lá, dos cientistas, né? E que essa visão, que aliás é uma visão interessante com relação à minha. Eu achava que a gente alterava a consciência e o fenômeno acontecia. Eles colocam o contrário, os seres mudam o teu campo-espaço e ao mudar o campo-espaço muda a tua consciência. Percebeu a diferença? É uma visão oposta, muito mais física dos seres, né? No sentido de fazer essa alteração. Então, o que eu vejo? O que eu tenho percebido agora nesses grupos todos? Porque a própria abdução, a pessoa depois vira um contatado, né? Os contatados anteriores eram considerados marginalizados porque eles perdiam o senso de realidade. Porque como ninguém aceitava, ficava só eles com contato, eles perdiam muito, e por isso foram marginados. Quando eu fui para o MIT, o Dr. Pritch olhou para mim, eu fui falar a palavra contato, quase me matou. Tá? Aqui, contatado não se fala, é só abduzido. Tá? Porque contatado para eles eram alienados. Tá? Só que o contatado atual com os quais que eu estou lidando, tá? Não tem no mundo gente mais bem informada do que eles. Eles veem tudo, leem tudo, vê todos os vídeos, sabem de tudo, tá? Para tentar entender o fenômeno deles. Não são mais alienados. Eles passam pelo fenômeno, mas eles querem saber. E a escolha dos contatados, doutora, ou dos abduzidos, como é que se faz? Eu lembro que quando eu conversei com o David Diago... Eu acho que tem uma linhagem, eu acho que não é aleatório, eu acho que é genético e espiritual. Não é, Mas quando alguém morre, tem uma linhagem, tá? Aí alguém morre ou suicida, alguma coisa assim. Eles substituem esse contatado, esse abduzido? Não, mas esse abduzido já deixou o herdeiro, a não ser o que morre sem ter filho. Isso, aí ele substitui, por exemplo? Se ele tem filho, ou de repente já fez o trabalho dele até ali. De repente ele nasceu para fazer aquilo, já fez, está na hora de ir embora. Porque tem aquela linha de pensamento que fala que a pessoa ela é abduzida a vida inteira. E aí os descendentes dela são também. Não todos. Aí é que está o erro, não todos. Você pode ter um filho ou um neto, e nem todos os filhos obrigatoriamente são. É interessante falar isso porque o David Jacobs defende o contrário disso. Ele fala que vai de pai para filho, vai a mesma família. Ele até deu um exemplo. Vai pela mesma família, mas pode pular uma geração. Como se fosse um gene. Passar, exatamente. Eu costumo dar o exemplo da Bíblia. Você já reparou na Bíblia, no Antigo Testamento? De vez em quando, lá na tribo, Deus chegava, pegava um e fazia daquele virar profeta? É porque aquele tinha o gene. Eu posso me atrever a dizer que que a Bíblia é muito mais do que somente um livro sagrado? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Mas isso é repetitivo na Bíblia, não é um caso, né? Então você começa a pensar, por quê? Por que Deus pegou aquele e não pegou o outro? Por que tem essa coisa de geração?
né? É, Então, eu acho que no contato também tem isso. O FRI está sendo muito bom, porque o FRI conseguiu perceber que o grande fenômeno mundial é o contato. A abdução é isso, no meio do fenômeno. E como eu estou te dizendo, eu não vejo mais a abdução como era. A abdução atualmente, de as pessoas que eu regrido, que têm menos de 50 anos, Tiago, até a nave mudou. A nave não tem mais telão. antigamente tinha. É isso que eu lhe perguntei. O que mudou? Dê alguns detalhes. Antigamente tinha o telão que mostrava a Terra sendo destruída e não sei o quê. Isso, mostrava catástrofe, a pessoa entrava naquilo, era uma realidade virtual, a pessoa ficava desesperada naquela realidade virtual, aí depois eles passavam coisas bonitas para acalmar, entendeu? Não tem mais isso. Agora só tem uma janela onde já vê o espaço. Tela não tem mais. Tá? Outra coisa, as pessoas agora, quando estão na mesa de exame, já não veem os exames como uma coisa agressiva. Eles já veem os exames como fosse parte do processo. Eles se veem parte do processo. Eles já se veem como se eles fossem da família dos feiosos que estão em volta. Que feiosos são Não tem esses? São os Greys? medo nem das caras feias. Mas são os Greys ainda que abduzem? Tem vários tipos de seres, né? Mas a abdução tem só 4 tipos, né? A abdução não tem. Ninguém é arturiano, pleidiano, venusiano, ninguém é nada disso. Isso é no contato, tá? Eu agora estou estudando isso, para ver de onde vem isso, se é arquetípico, se é ancestral. De onde é que vem isso? Esse conhecimento desse tipo de seres. Isso me interessa muito. Não tem. Hã? Isso me interessa muito porque eu escrevi um livro sobre tipologia. No meu Sei, pois livro, eu não falo a origem, eu falo a forma física, então estrutural de você cada ser. encontrava na abdução durante muitos anos aqui no Brasil, e que eu não sabia o que eles eram, porque ninguém via esses seres a nível físico. Esses seres só apareciam quando eu regredia, tá? Que eram seres muito altos, brancos, com a pele parecendo porcelana, olho amendoado, os cabelos podiam ser louros ou castanhos. E às vezes eles podiam ser um pouquinho bronzeados e esses olhos serem mais para verdes. Eu só achava isso em regressão. Tá? Depois, lidando com contatados, inclusive tem um contatado peruano, que eles chamam os seres de Apu, que são os seres da montanha, tá? E que eles veem a nível físico, esses seres muito branco. O Gonzales, em São Paulo, não sei se você conhece, que é um contatado famoso de Peru, ele me descreveu pessoalmente esse ser, que ele vê há anos, que eles encontram com esse ser, e ele disse para mim, Gilda, a pele é tão branca, parecendo porcelana, que eu estou criando marca na pele, que eu estou envelhecendo, mas ele não muda. A cara dele é sempre aquela coisa branca, lisa, de porcelana. É um botox alienígena, é um botox de esmeração. Entendeu? É fantástico. Doutora, para a gente finalizar aqui, minha última pergunta. Tá. Nós estamos prontos e próximos para um contato definitivo? Eu acho que não. Acho que vai ainda por algum tempo ser individual. E por quê? Por causa da consciência. Nem com essa pandemia parece que as consciências estão mudando muito. Eu tinha esperança que mudasse, que a gente pensasse mais no coletivo, mas não deu certo, né? Eu estou vendo tanta mudança do coletivo. Tem mais medo agora no coletivo do que outra coisa. É verdade, é verdade. Bom, doutor, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Tenho certeza que muita gente vai ver, que muita gente aprecia seu trabalho e vai gostar cada vez mais. Na descrição do vídeo, eu vou deixar aqui os seus canais, que você está tendo. Você falou para mim que está criando uma página e tudo mais. Vou deixar todos os seus canais aqui. Canal oficial com o meu nome. Ótimo, você já me passa depois, quando estiver pronto, ou depois eu edito o vídeo quando estiver pronto, para deixar todo mundo sabendo. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer demais a sua presença. Parecido o que você queria. Eu, por mim, eu ficaria 3 horas, 5 horas de um dia inteiro com a senhora conversando, porque eu gosto muito do assunto e gosto muito do trabalho da senhora sabe disso. A senhora sabe disso. E eu espero de encontrá-la nos congressos, quando a gente voltar a fazer nossos congressos juntos,
a gente possa se encontrar. Sabe Deus quando, né? Sabe Deus quando, tomara que seja logo. Bom, eu tive um sonho, pode ser que por aí resolva. Eu tive um sonho que eu já me via no inverno, num lugar que era Portugal, com a minha filha que está lá, e era inverno. E eu estava muito feliz andando na rua com ela, não tinha mais ninguém de máscara. Eu dizia que bom, a pandemia acabou. Dezembro, janeiro, fevereiro. Se é Pois é. inverno lá, é verão aqui. Então é dezembro, janeiro, fevereiro, se Deus quiser. Doutora, muito obrigado pela sua E presença. obrigada a você, Tiago, também, tá? Tenho certeza que todos gostaram. Pessoal, é isso. Comigo foi a doutora Gilda Moura. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, deixem seus comentários, que a gente vai falando mais. Obrigado, pessoal. Tá Boa bem. tarde, boa noite, bom dia.